Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje, terminada a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, terminou na noite de ontem, de domingo, hoje segunda-feira, dia 6 de maio. E o Flamengo atuou no último sábado, partida disputada no estádio Nabi Abichedi, às 18h30, lá em Bragança Paulista. O Flamengo vem de um empate com o Bragantino pelo placar de 1-1, onde nós tivemos alguns pontos que eu vou procurar salientar exatamente neste vídeo de hoje. Já peço para você se inscrever no canal, deixar o sininho ativo para receber as notificações, deixa o like porque é importante, divulgar para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo. E falando exatamente sobre a partida, uma partida que, do ponto de vista, se comparada às anteriores do Flamengo atuando lá no campo do adversário, o Flamengo até, de certa forma, se saiu bem, principalmente mais no segundo tempo. Primeiro tempo, um time ainda muito confuso, com muitas bolas longas. Acho que isso o Tite está se perdendo um pouco, é um dos pontos, inclusive, que eu quero trazer nesse vídeo, exatamente esse número excessivo de lançamentos, de bolas longas, procurando a ligação direta entre defesa e ataque. Isso já não vem de hoje, já vem de algumas partidas. Acho que o elenco que o Flamengo possui, o time que o Flamengo possui, os jogadores que o Flamengo possui, o Flamengo tem a obrigação de jogar mais com a bola no pé, trabalhar melhor essa bola para buscar o campo de ataque. E acho que o Flamengo no primeiro tempo não fez isso, foi prejudicado, a meu ver, pela arbitragem em dois lances bem polêmicos. Um deles ainda no primeiro tempo, quando o De La Cruz arranca, e vai em direção ao gol do adversário e é derrubado pelo zagueiro do Bragantino, que era o último homem da linha de defesa. Ele é expulso, só que o VAR chama o árbitro e encontra ali uma suposta falta do De La Cruz no Pedro Henrique do Bragantino, que depois viria fazer o gol do Bragantino, inclusive, em cima do Flamengo. E volta atrás do cartão vermelho, anula o cartão vermelho, a meu ver, de forma equivocada. Houve interferência do VAR, diretamente nesse lance. O VAR chamou e, a princípio, disse que não havia falta. A gente tem os áudios divulgados por aí nas redes sociais. O VAR disse que não havia falta, depois aparece uma terceira voz dizendo que havia falta no lance e que houve um dano tático ao Bragantino. Por isso, o senhor árbitro lá, o senhor Zanovelli, péssimo árbitro por sinal de Minas Gerais, voltou atrás, anulou o cartão vermelho. Ali já foi o primeiro erro contra o Flamengo. E o segundo erro, para mim, o erro mais pro final do jogo, do suposto pênalti em cima do Luiz Araújo, que nem foi avaliado pelo VAR. O VAR nem chamou o Zanovelli para poder dar uma conferida lá na TVzinha lá do VAR. E com isso o Flamengo, a meu ver, foi prejudicado sim pela arbitragem, mas um Flamengo que no primeiro tempo, como eu disse, atuou de forma muito na ligação direta. Não foi aquele 4-4-2 que a gente esperava. Isso é um outro ponto que eu queria também trazer. O Flamengo entrou num 4-2-3-1, com o Bruno Henrique ainda muito aberto pela esquerda, o que é um outro erro por parte do Tite. A meu ver, o Bruno Henrique tem que jogar um pouco mais próximo do segundo atacante, mais próximo da área, é ali que ele rende mais. Tanto é que no segundo tempo o Flamengo cresce exatamente porque o Bruno Henrique vai jogar mais próximo do Pedro no comando de ataque e gera duas chances claríssimas de gol, e uma delas o goleiro Cleiton Neuer, é o apelido dele contra o Flamengo, quando atua contra o Flamengo, faz uma defesaça ali, uma cabeçada do Bruno Henrique, a queima-roupa. E o segundo lance, que é o gol de empate do Bruno Henrique, em que ele sai ali na diagonal de cara para o goleiro e tira do goleiro e faz um belo gol, empatando a partida. E o Flamengo merecia uma sorte melhor no segundo tempo, pois o Flamengo entrou bem melhor no segundo tempo, mais inteiro fisicamente, mais bem montado e bem postado no meio de campo, e com uma coisa que eu acho que é um fator determinante para a melhoria desse time a partir desse jogo de sábado, que é o Flamengo ficar mais com a bola. O Flamengo trocar mais passes, ficar mais com a bola, ao invés de procurar os lançamentos longos. E o Bruno Henrique mais próximo, mais perto do gol adversário, que é onde ele rende mais. Então, o Tite poderia ter entrado já realmente com o 4-4-2 desde o início. Acho que isso daria uma sustentação maior ao meio de campo, deixaria o Bruno Henrique numa zona de conforto melhor para ele atuar,
que é onde ele gosta de jogar mais, fazendo aquela diagonal, aquela famoso facão para entrar na área. Cansou de fazer gols assim, inclusive cabeceando no segundo pau. Quando o Gabriel, quando era titular, fazia o cruzamento para ele cansou de fazer gols assim, entrando como elemento surpresa por trás da defesa. Então acredito que o Tite tire algumas lições desse jogo de sábado, né, e que deixou alguns aspectos positivos. Um deles foi exatamente esse, de que os jogadores se entregaram, os jogadores correram, buscaram o resultado, não se apequenaram, não se diminuíram, não aceitaram o golpe do adversário ter feito 1-0 logo de cara, como foi ano passado, quando o Flamengo tomou um vareio de 4-0 para o mesmo Bragantino, atuando lá no Nabi Abichedi. Esse ano, creio eu, que o Flamengo merecia uma sorte melhor, sair de lá com uma vitória, fez justiça por isso, mas justiça no futebol não existe. Portanto, o Flamengo vem de lá com um pontinho na bagagem e hoje o Flamengo tem 8 pontos na tabela, ocupando o 7º lugar, a 2 pontos somente do líder Atlético Paranaense, que assumiu a ponta da tabela ao vencer o Vasco ontem por 1-0. Então o Flamengo está ali na briga, o Flamengo continua na briga pelo título brasileiro, sem histeria, sem fora Tite. Acho que algumas correções devem ser feitas e terão que ser feitas para as próximas partidas. Sábado o Flamengo já enfrenta o Corinthians às 16 horas no Maracanã, pela 6ª rodada do Brasileirão, jogo para 3 pontos. Canal Flamengo Sem Limites estará em loco, estará no Maracanã nessa partida, trazendo informações e muito material diretamente do campo de jogo, lá do Maracanã. Então, só que antes do Corinthians, o Flamengo enfrenta o Palestino, um jogo importantíssimo também para as pretensões do Flamengo na Copa Libertadores da América. Nessa terça-feira, o Flamengo precisa ganhar de qualquer forma, atuando lá no Chile, para poder seguir ali no encalço do Bolívar, para ainda tentar se classificar em primeiro lugar do grupo na Libertadores da América. Então, são muitos jogos importantes, são muitos jogos decisivos, e que não poderia ser diferente. O Flamengo montou um time para isso, tem que aturar e arcar com essa responsabilidade, e enfrentar da melhor maneira possível e procurar sempre os melhores resultados. Nem sempre eles virão, mas o fato é que os jogadores deram uma demonstração no último sábado de que estão ainda caminhando, digamos assim, junto com o técnico Tite, rumo à melhora esportiva desse time, a um desenvolvimento melhor desse time dentro do campo de jogo. Tem aqui algumas estatísticas do jogo de sábado. O Flamengo teve 57% de posse de bola contra 43% do Bragantino, finalizou 19 vezes contra 18 do rival. No gol foram 6-3 por parte do Flamengo, ou seja, o Flamengo finalizou mais do que o Bragantino, que atuava em seus domínios, no seu campo, né, onde manda os seus jogos, sendo que no gol 6-3 e para fora 6-5. O Flamengo teve 4 escanteios contra 8 do Bragantino, número de cartões amarelos 2-2, sendo que era para ter sido um cartão vermelho para a equipe do Bragantino, como eu trouxe para vocês. Grandes chances criadas. O Flamengo teve 3 contra somente uma do Bragantino, perdeu 2, finalizou uma vez na trave contra uma também do Bragantino, teve 3 contra-ataques no jogo contra nenhum do Bragantino. Tá? Os passes, o Flamengo trocou 415 passes contra 297, acertou 78% dos passes, um número bem significativo. Aqui o que eu disse sobre as bolas longas, continuo insistindo muito nas bolas longas. 67 vezes o Flamengo tentou e acertou 29. E também muitos cruzamentos, 14 cruzamentos, só tendo acertado 2. Então realmente são números que o Flamengo tem que pegar para os jogos subsequentes. Então assim, a gente vê que é um Flamengo que vem buscando uma forma um pouco diferente de jogar, mas ainda muito presa àquele conceito dos pontas, né? Os jogadores de fora, pelo corredor lateral. Então acho que o Tite tem que pensar bastante sobre isso e tentar procurar variações táticas, né? Acho que o que pesa mais hoje no Flamengo é a falta de variação, muitas vezes, dentro do jogo. Tanto é que quando entrou um time um pouco mais equilibrado, com maior presença pelo jogo por dentro, com a bola por dentro, o time melhorou e foi mais agressivo no campo de ataque quanto o Bragantino. Apesar de que aqui nas áreas de jogo a gente pode observar que o Bragantino teve mais presença no campo de ataque, com 38% das ações no campo ofensivo contra
27% do Flamengo e 35% no meio de campo, o Flamengo, mesmo assim, ele teve uma superioridade no número de chances de finalizações ao gol do goleiro Cleiton. Então acho que cabe muito mais ao Tite buscar esse famoso equilíbrio que ele tanto fala, né, mas tem que ser um equilíbrio que não passe somente pelos dados relacionados a números defensivos e ofensivos, mas também de controle de bola. O Flamengo tem mais controle das ações dentro de campo. Às vezes eu percebo que o Flamengo desperdiça, entrega muita bola para o adversário, muito em função da tentativa da exploração daquelas bolas longas, como a gente já falou, já foi citado aqui no vídeo. Então acredito que para as próximas partidas, acredito que contra o Palestino ainda não vai ser tanto assim, mas o Flamengo deveria ficar mais com a bola, mas acredito que o Tite vai tentar explorar um pouco mais essa questão da necessidade do Palestino ter que vencer e o Flamengo atuar com um pouco mais de cautela jogando no contra-ataque na casa do adversário, mas principalmente contra o Corinthians no Maracanã, o Flamengo tem que se impor como clube grande que é e hoje está muito acima do nível de vários outros clubes da Série A, inclusive do próprio Corinthians. Então acho que cabe ao Tite encontrar esse equilíbrio, como eu disse, mas um equilíbrio que transforme o Flamengo numa equipe um pouco mais letal, um pouco mais agressiva, no sentido de finalizações, né? Finalizar com mais eficácia, com maior rapidez, com maior fluidez, né? Finalizar com perfeição, para que as chances criadas elas sejam convertidas em gol. Acho que o Flamengo ainda peca por perder muitos gols, e isso cabe um conserto, né, dessa parte de ajuste técnico por parte do técnico Tite. Beleza? Então, peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo a todos vocês. Se cuidem, uma boa semana e saudações rubro-negras.